Quantos amam a mensagem da cruz? Louvado seja aquele que vive e reina para todos sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para aqueles que amam de fato a mensagem da cruz, descartem toda a teologia da prosperidade da tua vida. Aqueles que amam a mensagem da cruz, descartem toda a teologia da libertação da tua vida. Aqueles que amam a mensagem da cruz, descartem toda a teologia coach da sua vida. Aqueles que amam a mensagem da cruz, que a palavra de hoje seja um bom alimento para a sua vida. Abra, por gentileza, em Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9. Meus irmãos, chegamos hoje ao fim da nossa série de mensagens, intitulada aí, pecado. Estamos em guerra. E foi uma série de 5 mensagens aqui no Recanto, mais 5 lá no Renascença, total de 10 sermões sobre este tema, todos ali disponível. 9, 10º vai ser hoje, né? Todos disponível no canal da igreja, lá no YouTube. Então você pode rever, pode indicar, pode rememorar, pode te realimentar. As mensagens estão lá, tá bom, meus irmãos? Muito bem, Mateus capítulo 9, versículo 10 a 13. Enquanto você procura aí, se você não tem a NVI, a Nova Versão Internacional, ela está aqui, tá? Você pode acompanhar no telão a versão que eu vou ler. Mas quero dar as boas-vindas a quem está nos visitando, primeira vez aqui na base. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui conosco e por compartilhar esse momento de comunhão, de culto público ao Senhor. Obrigado aos irmãos da igreja, obrigado aos irmãos que nos acompanham pela internet também. Obrigado pela companhia, estamos juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a santa e bendita palavra do Senhor, Mateus capítulo 9, versículos 10 ao versículo 13. Escuta, acompanha com reverência a santa palavra do Senhor, que diz: estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, louvamos o teu nome, tu que és Deus de graça, de poder, de misericórdia. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, pela liberdade que temos de poder ouvir, aprender, pregar a tua santa palavra. Muito obrigado. Que ela seja, Senhor, um alimento precioso para nossas vidas, que alimente, Senhor, a nossa vida, Senhor, a nossa necessidade, supra a nossa necessidade que nós temos da tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu e Dini e Sofia, claro, nós gostamos de receber os irmãos na nossa casa para sentar à mesa conosco. Muitas vezes nós fazemos atendimento em situações assim, quem já foi lá sabe como é. Então a gente aproveita e conversa enquanto dividimos ali um lanche, um café ou uma outra refeição, enfim, com os irmãos. Gostaríamos, claro, de fazer isso muito mais do que nos é possível, dada a nossa vida corrida e na vida do dia a dia, as rotinas. Mas, além de receber, nós gostamos também de ser convidados para sentar à mesa dos irmãos e para a casa dos irmãos. São momentos assim extremamente preciosos, gratificantes para nós. Via de regra, quando nós queremos convidar alguém para a nossa casa, estar à mesa conosco, nós pensamos, claro, em boas companhias. Pensamos pessoas que nós gostaríamos que estivessem ali conosco, para passar aquele tempo junto, para conversar, para viver um momento agradável. Então, quando pensamos em chamar alguém, pensamos em pessoas que nós consideramos boas companhias. Mas existe uma situação que eu queria que você
imaginasse comigo que é diferente quando a gente sai do nosso ambiente doméstico. Imagina quando você é convidado, quando somos convidados para um jantar, hipoteticamente falando, de muitas pessoas. E aí, chegando lá, nós precisamos escolher aquela mesa onde nós vamos ficar. Naquele lugar, vamos imaginar um lugar grande, assim, um salão de festas, tem muitas pessoas, conhecidas inclusive, entre elas algumas que nós não consideramos boas companhias, não queremos sentar, você vai olhando naquela mesa ali, não quero sentar ali, não quero não ali, não. Então, quando você conhece algumas pessoas, mas também nesse ambiente de muitas pessoas, existem também aquelas que nós não conhecemos, então não dá para fazermos um pré-julgamento, não dá para formar uma opinião sobre uma pessoa que a gente não conhece, exceto, claro, pela péssima mania do ser humano, né, de fazer um julgamento, um pré-julgamento, baseado na aparência, né? Eu imagino quantas pessoas devem olhar para mim e dizer: aquele pastor ali não tem unção, aquele ali não tem unção, esse visual. Mas isso aí é o problema, eu também faço às vezes esses pré-julgamentos baseado na aparência. Então já saí da festa, né? Vamos voltar para a festa, voltamos para a festa, tá? Voltamos ali para a festa. De certo que o mais provável, quando a gente está numa situação assim, é procurar uma mesa formada por pessoas que a gente se identifica de alguma forma, pessoas que a gente quer sentar e vai ter aquele momento ali agradável. Meus irmãos, se Deus olhasse para as pessoas como nós olhamos, se Cristo tivesse vindo ao mundo para agir como nós muitas vezes costumamos agir, dificilmente o Senhor escolheria sentar-se à mesa na nossa companhia. Que é isso, pastor? O que o senhor está dizendo? O senhor está dizendo que eu sou uma pessoa tão desprezível assim que Jesus não gostaria de comer, de estar na mesa comigo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Ele jamais sentaria à mesa com algum de nós se Ele tivesse vindo ao mundo para agir como nós comumente agimos. Por quê? Porque nós, meus irmãos, infelizmente costumamos desprezar pessoas pelo que elas fizeram ou pelo que elas fazem. Se Jesus olhasse para nós sob a perspectiva humana excludente, muitas vezes, Ele jamais teria chamado para sentar à mesa com Ele um desprezível pecador como eu. Jamais. Alguém que por anos escarneceu da palavra do Senhor, por anos ignorou o convite para estar sentado com Ele, cometeu os mais absurdos dos pecados que não daria nem para enumerar aqui, tamanha a quantidade. Nessa hora é mais fácil falar de mim, tá? Você fala aí por você. Meus irmãos, se Jesus tivesse vindo ao mundo para agir como homem, que se julga bom demais aos próprios olhos, Ele não comeria na companhia de um grupo de publicanos e pecadores, conforme nos conta aqui o nosso texto de hoje, em Mateus capítulo 9, versículo 10 a 13, mesmo episódio que está também nos demais sinóticos, Lucas capítulo 5 e também Marcos capítulo 2. Nossa jornada aqui no nosso texto, deixa a tua Bíblia aberta aí em Mateus, ela vai nos levar provavelmente, já vou prevenir vocês, a momentos incômodos, de autoconfrontação, principalmente quando nos depararmos com a atitude dos fariseus dessa história, que a gente vai já esmiuçar, mas também possivelmente vamos desfrutar da alegria que transbordou do coração de um certo publicano de nome Mateus, também chamado Levi, filho de Alfeu, autor do primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho, que leva o seu nome, também testemunha ocular dos fatos aqui relatados. Nosso tema de hoje, meus irmãos, considerando que o episódio que nós lemos aí no texto ocorre numa grande refeição, é esse aí, ó, um banquete de graça para a escória. Sim, meus irmãos, Jesus
e seus discípulos estavam sentados à mesa na companhia da escória da sociedade ali, pessoas desprezíveis, impuras, pelo menos aos olhos de um grupo de fariseus, mestres da lei, que presenciava a cena, presenciava o que estava acontecendo ali. Ao contrário daqueles religiosos, e muitas vezes ao contrário de nós, do que a gente faria provavelmente, Jesus quebra a barreira social que impedia que um mestre judeu, conhecedor da lei como ele era, comesse na companhia de a ralé, da ralé espiritual, segundo os fariseus ali daquela época. Nesse caso, meus irmãos, o banquete da graça começa aí, quando Cristo senta-se à mesa com pecadores. Olha o que diz o versículo 10, acompanhe aí. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. E aí convém a gente explicar rapidamente como Jesus e seus discípulos acabaram ali em uma casa, provavelmente uma casa grande, espaçosa, na companhia daquela gente, aquele pessoal lá. Se você acompanhar aí no capítulo 9 de Mateus, é um capítulo clássico da chamada de Levi, chamada de Mateus, e esse episódio aqui desse banquete acontece pouco depois de Jesus encontrar Mateus, quando ele caminhava em Cafarnaum, encontra Mateus ali na coletoria, no seu ponto de trabalho. Ele era um publicano, coletor de impostos, e o chama para ser um dos seus discípulos. E aí a gente pega o texto de Mateus, complementa com Marcos 2 e Lucas 5, e conseguimos ter ali alguns detalhes do que aconteceu, e ajuda a gente a recompor melhor aqui a cena, com mais detalhes. Já falamos, Mateus era um publicano, o publicano era o nome dado a judeus que trabalhavam na coletoria de impostos a serviço de Roma. Essa condição fazia Mateus uma pessoa próspera financeiramente, ele tinha posses, sobretudo porque os publicanos faturavam de forma fraudulenta, muitas vezes, às custas dos pesados impostos que eram cobrados do povo judeu. O chamado de Mateus, ele rende muitas lições, mas hoje vamos nos ater a essa reflexão que vamos extrair aqui da refeição que Jesus compartilhava com aqueles homens publicanos e pecadores, e também um grupo de discípulos que já o seguia, já o acompanhava ali até aquele momento. Nós sabemos, com base nos relatos dos evangelhos, juntando, como falamos, Mateus, Marcos e Lucas, que após responder o chamado de Jesus, Mateus organiza então um banquete na sua casa para Jesus e os seus discípulos, aqueles que até então já o seguiam ali, e para esse banquete ele convida também uma turma de amigos publicanos para participar do momento social ali. Aí esse é aquele momento em que o ser humano comum pergunta: Mateus, além de nós, Jesus e os seus discípulos, além de nós seres humanos normais, perguntaríamos: quem que você convidou para estar nessa festa, além de nós, Mateus? Considerando aqui uma realidade de hoje, para ficar melhor entendido, Mateus responderia mais ou menos assim, para a gente: olha, além de você, eu convidei também uns amigos meus, mas todos eles são chegados a uma falcatrua, são todos desonestos, traidores da sociedade, e mais, eles desprezam a Deus, não querem ver crente nem pintado de ouro na frente deles. É mais ou menos essa turma aí que eu convidei também para estar conosco nesse jantar. E nós, provavelmente, depois dessa informação, diríamos: sabe o que é, Mateus? Tem um compromisso inadiável, estou com uma dor de cabeça, quem sabe estou gripado, aí não vai dar para eu ir e tal. Mas, meus irmãos, Jesus não é o mundo para agir como nós agiríamos. Ele aceita o convite e vai comer na companhia daquela gente desprezível, párias da comunidade judaica e obviamente rejeitados pelos mestres da lei dessa história aqui. Pela ótica de nossos tempos,
meus irmãos, e de todos os tempos, podemos dizer, nós somos aquelas pessoas. Nós somos aquelas pessoas. Por quê? Para um fariseu, meus irmãos, um publicano, embora fosse judeu, ele era como ímpio. Ele não fazia parte da promessa, ele estava excluído da promessa. Ele nem ao menos podia entrar no templo, nas sinagogas. Eles não eram cumpridores dos rituais religiosos, nem aqueles que estavam nas Escrituras, tampouco as centenas de rituais que os próprios religiosos acrescentaram. Então, aqueles homens estavam fora da promessa, embora fossem judeus. Então, eles eram ímpios, eles eram desprezíveis, simplesmente por isso, fora todo o ofício deles, que era extremamente questionável e desonesto. Mas, meus irmãos, mesmo sabendo que nós nascemos desconectados de Deus por causa do nosso pecado condenatório, Jesus nos chama para sentar à mesa com Ele. E sabe o que Ele faz? Nos oferece o banquete da sua abundante graça. Aleluia. Aí, diante dessa verdade, meus irmãos, cabe-nos a pergunta: quem somos nós para desprezar alguém, seja quem for, nos julgando bom demais para comer na sua companhia? Quem somos nós? Jesus fez o que aqueles manés fariseus jamais fariam. Por quê? Porque eles estavam impedidos de ver, por causa da própria soberba, por causa da própria arrogância. Cristo prega o evangelho da graça para aqueles publicanos. Em Romanos capítulo 10, versículo 14, Paulo diz assim: como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Meus irmãos, reflete aí, enquanto nós, cristãos, ignorarmos o chamado para pregar o evangelho a todos, e não apenas para um grupo restrito de boas companhias, estaremos literalmente cuspindo no prato que nós comemos, mediante a graça e misericórdia de Cristo, que aceitou sentar-se à mesa com réis pecadores como nós. Sim, meus queridos, é isso. O banquete da graça começa quando Jesus senta-se à mesa com pecadores. E logicamente que essa atitude funde a cuca dos fariseus, dos mestres religiosos. Isso porque, além de não vir ao mundo para agir como nós agiríamos, Jesus veio combater a hipocrisia dos homens. Jesus confunde a mente dos hipócritas. Olha o que diz o versículo 11 aí, Vendo isso, a cena, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês comem com publicanos e pecadores? Os rabinos, eles costumavam comparar publicano e fariseu como sendo a antítese um do outro aí. No caso, o fariseu representava a imagem do ímpio, da impiedade, enquanto o fariseu, cumpridor da lei, era a personificação da piedade, era a própria imagem do justo na terra. A pergunta dos fariseus aos discípulos de Jesus vai revelar que, olha o texto, além de publicanos, havia aí uma segunda pessoa desprezível aqui na história, um grupo que é chamado apenas de pecadores, e o texto vai botar entre aspas aí. A gente pode supor que, somados aos colegas de Mateus na história, estavam também presentes ao banquete, talvez familiares de Mateus, ou familiares dos seus convidados, ou outras pessoas que só por ser amigo de um publicano já automaticamente tornava ele desprezível. Aquela história de tu me diz com quem tu andas que eu vou te dizer quem tu és. Então, ser amigo de Mateus já era desprezível,
Então, talvez esses pecadores aí, que é distinto da publicanos e pecadores, como se tivesse uma outra categoria ali. Tanto que é posto entre aspas aí. Possivelmente eram pessoas de má reputação e que tinham um modo de vida que não respeitava as tradições religiosas, não seguia os padrões adequados, apregoados pelos mestres da lei. Logo, o fato de Jesus comer com esse povo aí, com essa galera, era uma afronta à regra da boa conduta judaica, e dessa forma ele precisava ser questionado, ele precisava ser até repreendido por aqueles que eram as autoridades religiosas da época. Aí a gente vê uma expressão que eu tenho usado aqui, mas que não está na NVI, que é estar à mesa, mas outras versões falam muito sobre isso. Jesus estava à mesa. A NVI traduz apenas como ele comia com ou na companhia de, é isso que quer dizer, né? Estar à mesa. Tinha um significado religioso muito forte para um fariseu. Eles levavam muito a sério isso. Eles consideravam uma profanação às escrituras você estar à mesa compartilhando uma refeição com um ímpio. Os religiosos ali, eles presumem que Jesus, sendo um mestre da lei, ele deveria compartilhar das mesmas convicções dos religiosos ali. Eles acreditavam que essa profanação tinha base nas escrituras. Textos como o Salmo 1, versículo 1, por exemplo: felizes aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, ou não se assenta com os zombadores, como diz a NVI. Mas na verdade, meus irmãos, a interpretação farisaica da palavra, sempre na verdade, tende a isso, estava carregada de legalismos e de equívocos. O princípio bíblico, no caso, por exemplo, aqui do Salmo 1, era simplesmente de não ser influenciado pelos ímpios, de não seguir na direção dos pecadores, de não se deter nos conselhos dessas pessoas, mas em vez disso ser influência de salvação na vida deles. Era isso. Mas fariseus interpretavam como uma profanação só estar com eles. Jesus mostra pela sua atitude que havia um grande equívoco ali. E o fato é que, ao questionarem a atitude de Jesus diante de pessoas provavelmente, supostamente desprezíveis aos seus olhos, aqueles mestres estavam demonstrando a sua intenção excludente, arrogante, de quem se julga bom demais para estar misturado com os maus. E aí eles tentam evidenciar, né, a falta de Jesus, a falha de Jesus, o erro de Jesus, porque ele está ignorando valores da boa conduta espiritual. Veja só. Mas o que eles estavam fazendo ali, meus irmãos, aqueles fariseus, era expondo a própria hipocrisia. No fundo, a graça revelada na atitude de Cristo confundiu aqueles religiosos que se julgavam justos aos próprios olhos. Meus irmãos, a hipocrisia é uma das marcas do legalista, é uma das marcas do comportamento legalista. O que Cristo está fazendo ali, ao compartilhar aquela refeição com aquele grupo de pessoas de conduta reprovável, religiosamente falando, é demonstrar como um verdadeiro discípulo deve agir. Ele, que não tinha pecado nenhum, não se furtou a sentar-se à mesa com um grupo de ímpios e dedicar tempo a eles. A Bíblia não revela quantos ali se converteram ao Evangelho, mas revela um Senhor que se aproxima das pessoas, desprezadas e necessitadas de misericórdia. Esse é o nosso Senhor, e Ele está dizendo: os meus discípulos agem assim, desse jeito aqui. Meus irmãos, se nos julgarmos mais dignos de salvação do que alguém, nós incorremos no mesmo erro que revelou a hipocrisia daqueles fariseus.
Eles desprezavam ali os publicanos por serem traidores do povo e entre outras coisas, mas no fundo eles escondiam em si mesmos a incapacidade de compreender a graça. Eles só viam a lei. Eles não conseguiam entender a graça de Cristo. A maneira de agir de Jesus, então, ela costuma antes e hoje ser um golpe duro, incômodo, que deixa os hipócritas das igrejas desnorteados e às vezes indignados. Porque quando a gente olha para a Bíblia, meus irmãos, e vê que a maneira desconcertante de agir de Cristo muitas vezes nos leva a uma autoconfrontação que, via de regra, nós não queremos ter com a gente mesmo. Queremos fingir que não é com a gente. Enquanto a gente vai falando de Jesus, procura ver, como eu fiz, estudando, se eu agiria assim como ele. Enquanto os fariseus apenas observavam, sem fazer nada, criticavam à distância aquela cena ali, Jesus estava agindo na vida daquele grupo de pessoas doentes. Ao passo que os hipócritas conspiram, para impedir o avanço do Evangelho, Cristo mostrava a sua especialidade curativa. Pois é, Jesus, meus irmãos, é um médico especialista em curar pecadores. Olha o que diz o resto aí do nosso texto, versículo 12 e 13, olha. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então veja, aqueles líderes religiosos, eles não conseguiam enxergar que Jesus, ao estar à mesa com aquele grupo de publicanos e pecadores, ele estava praticando ali um princípio espiritual básico, sobre o que ele já tinha falado um pouco antes, e que foi uma revelação desagradável, sem dúvida, aos que se julgam justos aos próprios olhos. Volta só um capítulo aí, vamos ver o que diz Mateus capítulo 8. Cristo já tinha falado sobre isso, e tem muito a ver com esse termo, estar à mesa. Mateus capítulo 8, versículo 11 e 12. Olha o que disse o Senhor: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos explicar. Lendo hoje as palavras de Jesus, nós podemos deduzir que não havia como um fariseu entender a profundidade daquele ensino ali. Não havia como. Eles perguntariam: como é possível que estrangeiros vindo do Oriente, do Ocidente, sentem-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os verdadeiros súditos do reino, ou seja, aqueles que são descendentes dos patriarcas, pessoas como eles, sejam lançados fora? Não tinha como eles entenderem isso. Cristo estava ensinando ali, meus irmãos, o princípio da graça, básico. Gentios de todas as partes, aí ele fala do Oriente, do Ocidente, tomariam lugar à mesa no reino dos céus somente pela fé no Filho de Deus. Já os chamados filhos do reino, ou seja, aqueles que são descendentes de Israel, eles seriam lançados fora, um símbolo aí de condenação, eterna, caso se negassem a crer no Messias. Todos estavam sob o mesmo princípio, o princípio da graça e da fé. Eles precisavam crer no Messias. Por quê? Porque apenas a herança judaica terrena não garantia aos fariseus assento no banquete
celestial. Meus queridos, ao sentar-se à mesa ali com um grupo de publicanos, pecadores, Cristo estava dando ali uma demonstração evidente de que todos carecem da graça de Deus para a salvação. Todos. Existe um princípio aliado ao processo de cura do ser humano que passa pela razão. Um princípio no processo de cura que passa pela razão, ou seja, um passo determinante para um tratamento ser bem sucedido é o doente reconhecer a própria enfermidade, reconhecer que está doente. Isso é um princípio racional. Tem gente que diz, por exemplo, eu bebo há 30 anos e não sou alcoólatra, né? Já ouviram essas coisas? Eu uso drogas há décadas e nunca me viciei. Não tem essas coisas? Ai, ai. Aqueles fariseus, meus irmãos, eles eram dotados de uma imensa capacidade de enxergar a doença alheia, né? Mas eles eram incapazes de enxergar a própria enfermidade. Quantas vezes não agimos assim? Quantas vezes não agimos desse jeito? Nós somos muito bons para identificar o pecado alheio, mas o nosso pecado sempre é menor. Às vezes ele nem existe, né, segundo a nossa avaliação do que seja ou não pecado, não segundo as Escrituras, mas o que nós avaliamos. Mas para ver o pecado do outro nós somos bons. Não é à toa, meus irmãos, que Jesus se volta para aqueles fariseus com certa ironia. Ele vai dizer assim: vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício. Gente, Jesus estava mandando os fariseus. Os fariseus tinham orgulho do conhecimento que eles tinham. Eles eram mestres da lei. E Jesus está dizendo para eles voltarem para a escola, voltar para a sala de aula. Porque se eles não conseguiam enxergar que a misericórdia era o ponto central da obra de Deus, eles de fato não tinham aprendido a lição básica. Lição básica que está no livro do profeta Oséias, que é citado aí, Oséias 6, depois você lê. Mas diz assim o texto de Oséias: pois desejo misericórdia, não sacrifício. E aí o texto do Antigo Testamento acrescenta: desejo misericórdia e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Veja só, no fundo aqueles mestres religiosos, eles conheciam mais as próprias regras religiosas, acrescentadas à lei mosaica inclusive, do que o plano de salvação de Deus, que é revelado desde o Antigo Testamento pelos profetas, um plano baseado em misericórdia, em graça e em fé. E eles estavam equivocados em achar que o cumprimento de leis e regras era que poderia garantir a eles a salvação. Oséias estava exortando ali Israel, porque eles supunham isso, que Deus desejava obediência às leis ritualísticas, sacrifícios, holocaustos, muito mais do que tratar as pessoas com misericórdia, compaixão. O mesmo pecado estava sendo cometido por aqueles mestres da lei naquele momento, que criticavam Jesus por comer com publicanos e pecadores. Jesus então faz essa referência aqui às palavras de Oséias, só que, meus irmãos, ele incide sobre elas a luz poderosa da graça, que talvez não era tão claro ainda no Antigo Testamento. Cristo vem e incide sobre as palavras do profeta a luz poderosa da graça de Deus, dando aquele princípio revelado lá desde o Antigo Testamento, um sentido glorioso de salvação. Cristo é um médico especializado, meus irmãos, em curar pecadores. Aleluia. Mas, para que sejam curados, é preciso que o médico chame. E para que o médico chame, é preciso que o Pai lhe encaminhe. João capítulo 6, ó, escuta, João capítulo 6, versículo 37, versículo 39, diz assim:
todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, jamais rejeitarei. Versículo 39, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Médico especialista em curar pecadores, aleluia. A atitude dos fariseus, meus irmãos, não demonstrou que eles pudessem ser esses doentes, que desejavam ter uma consulta com esse médico chamado Jesus. Eles não reconheciam a própria necessidade, por isso eles não receberiam o remédio. Por que quantas pessoas hoje não recebem o remédio? Porque não reconhecem a própria necessidade. E aí, de maneira irônica, Jesus dá uma última cartada, né? Ele vai dizer: pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Mas chamar pecadores para quê, pastor? Fica a pergunta, né? O Evangelho de Lucas, depois você lê lá, o Evangelho de Lucas responde, quando ele vai narrar esse mesmo episódio aqui, Lucas 5,32, diz assim: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aleluia. Lucas 5,32. Evidentemente que Jesus não estava concordando ali com a auto-justiça dos fariseus. Era óbvio isso, a palavra de Deus é clara no Antigo Testamento. Salmo 14, de 1 a 3, Salmo 53, de 1 a 3, vai dizer que não há ninguém que faça o bem. Paulo vai usar esse princípio quando ele fala em Romanos capítulo 10, capítulo 3, versículo 10, que não há nenhum justo sequer. Então fica muito claro aqui que Jesus estava falando de uma forma irônica, ao revelar aos fariseus o princípio básico de salvação, que ele não veio chamar justos, mas pecadores. Não havia justo para chamar. Aquele que se julga saudável, meus irmãos, não vai procurar o médico, não é? Você não conhece aquela pessoa que você sabe que está doente? Estou ótimo, não precisa ir ao médico. Está morrendo, não quer ir ao médico? Não reconhece que precisa. Então, quem se julga saudável não vai procurar o médico. Parafraseando aqui essa máxima, à luz da palavra de Jesus, é assim, ó: aquele que se julga justificado em si mesmo não reconhece a sua necessidade de salvação, mas o pecador que se arrepende, sim, esse está reconhecendo. Eu não lembro de qual foi a fonte que eu anotei essa frase quando estava lendo, não é minha, mas eu considerei perfeita para o sentido aqui do texto. Ela diz assim: o chamado do Evangelho não oferece nada para as pessoas que não percebem e nem sentem os seus pecados. Pecado não existe, pecado. Esse negócio de pecado. A essas pessoas o Evangelho não oferece nada. Forte isso, né? Primeiro passo da vida de um pecador tocado pelo Espírito Santo de Deus é a consciência do próprio pecado, ou seja, que é um doente espiritual precisando urgentemente do especialista em curar pecadores. Primeiro passo é a consciência, e ela vem por meio do Espírito Santo no coração dos eleitos. Louvado seja o nome do Senhor. Evidentemente que Jesus não aprovava a atitude daqueles publicanos, daqueles pecadores, isso é óbvio. Ele não aprovava a atitude daqueles homens com os quais ele sentou-se à mesa. Mas como médico especialista, ele foi até eles para receitar o remédio, o arrependimento.